convidamos pessoas especiais para contar as suas histórias reais. E o tema do podcast de hoje será Desafiando os Gigantes. E eu sou a Adriana Vicioli, autora e contadora de histórias. E eu sou a Maria Antônia, autora e influencer digital. E já aproveitamos e deixamos o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações do sininho, compartilhar esse podcast e deixar o seu like. Maria, e hoje nós vamos receber um convidado muito especial. Ele é coach esportivo, graduado em Educação Física e Nutrição Esportiva e pode-se dizer que ou você ama ou você o odeia. Mas se você estiver em busca de amor próprio, com certeza você vai gostar dele. Inclusive, Adriana, o nosso convidado de hoje é o meu treinador. E o meu também. E Maria, o nosso treinador, ele lembra muito de um filme que se chama Desafiando os Gigantes. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, Adriana. É aquele treinador de futebol americano, né? Que Sim. treina uma turma ali, mas que nunca consegue ganhar, né? Esse mesmo. Vamos passar um trechinho pra gente ver? Bora lá. Grant Taylor é um treinador de futebol americano do ensino médio que amarga 6 temporadas consecutivas de derrotas. Mal consegue pagar as contas, seu emprego está ameaçado, seu carro não funciona, tem problemas na casa e é fisicamente incapaz de gerar filhos. Grant se vê no fundo do poço e então se volta para Deus, confiando que Deus pode de alguma forma fazer o impossível. Grant e sua equipe logo descobrem como a fé funciona dentro e fora do campo de futebol. Ao invés de focar em jogar por jogar, o treinador dá um propósito de vida ao time e a partir daí, a vida de todos eles nunca mais seria a mesma. Seja bem-vindo, Thiago, ao Pode Contar. Estou muito feliz de receber você aqui e poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. Imagina, eu que fico. Então vamos começar com o Thiago, que é pai, esposo. Aliás, você tem uma família linda. Um beijo para a Fran, para os seus filhos, para toda a família. Como que é o Thiago, pai, esposo? O que ele gosta de fazer? Bom, na verdade, não muda muito do que eu sou, do que eu apresento em qualquer lugar. Não tenho essa característica de mudar muito. Da mesma maneira que eu sou firme de conduzir as pessoas, de incentivar, faço a mesma coisa com os meus filhos. Procuro conversar muito, de mostrar para eles as opções, seja da atividade física ou seja em outra área, né, que compete a nós pais. Eu sempre falo muito e sempre sou mais firme em relação a incentivo, a não dar moleza, a mostrar valores das coisas. Isso para mim é muito importante. Que interessante. Então acaba sendo o Thiago mesmo, aquele Thiago que a gente conhece um pouco ali da vida profissional aquele que também. Dá dura nas Aquele que vive alunas, dando dura, né, nas também alunas. dá dura na esposa, né, quando come demais ou uma coisa assim. Acaba sendo a versão o tempo Mas todo. é aquele que tira o doce da criança, assim, também, às vezes? É aquele que pega o Guaraná e joga escondido. Meu Deus! Eu só vou fazer um ressalvo ali, a esposa, nós fizemos 19 anos de casado, então é uma parabéns, história Thiago! esse mês. Olha, 19 anos. Vou arriscar acertar o dia ainda, dia Ai, 14. Olha, dia 14 agora, de julho? 14 agora. Parabéns, Fran, parabéns, Thiago, e a toda a família. Obrigado. Hoje, nos dias de hoje, isso é um grande desafio, né? É um desafio. Mas é uma recompensa enorme, né? Com certeza. 3 filhos já grandes, né? O meu filho vai fazer 19 esse ano. A menor, a do meio, já vou arriscar agora, talvez o R, né? Fez 16 anos. E a de 13 anos. Então é uma escadinha. Uma escadinha mesmo. Mas como eu estava dizendo para você, eu sou mais ou menos aqui o que eu sou na academia, o que eu sou em casa, a mesma transparência, a mesma vontade de conversar, de mostrar, olha, essa opção aqui, será que não é mais importante? Porque eu sou um cara medroso. Eu sou um cara que, se eu puder não errar, eu aprender com o erro dos outros, eu prefiro. Nossa, eu não consigo imaginar o Thiago medroso. Eu prefiro ver uma pessoa errando e falar, cara, aquela tomada deu choque naquela pessoa. Eu não vou fazer o mesmo, não preciso fazer o mesmo.
Então eu prefiro aprender com os meus erros, eu acho que é importante, Sim. é necessário, mas se eu puder aprender com o erro dos outros, é melhor ainda. Perfeito. O que levou você, Thiago, a escolher a profissão de educador físico? Olha, eu sempre, vou dizer que eu sempre treinei, né? Eu sempre tive atividade física na minha vida. Eu treino desde os 18, então estou com 43, já faz um tempo. Teve períodos na vida que eu não tinha condições financeiras de fazer uma academia, mas eu comprava peças, eu fazia peso de concreto, treinava em casa com suporte de madeira, colocava carretilha, eu fazia uma academia improvisada. Então eu sempre treinei, sempre gostei de entender do corpo, da mecânica, do limite do meu corpo, da minha mente. Eu sempre gostei dessa área. Eu entrei mais de cabeça ainda quando eu tive depressão, com Certo. 22 anos mais ou menos. Depressão, síndrome do pânico, então para mim foi Deus em primeiro lugar e depois eu me colocar em movimento. Então isso fez com que eu ganhasse mais carinho, mais amor pela profissão. Nossa, que legal isso, gente. E eu também já passei por isso, você me conhece, a gente já conversou, né? E é isso, acho que cada um escolhe, encontra um escape, alguma coisa que vai fazê-lo resgatar, né? Uhum, Assim sim. como você foi a educação. Uma terapia ali, Uma né? terapia particular, né? Uhum, sim. Uma atividade terapêutica. Assim Sim. como para você foi a educação física, a atividade física, para mim foi a leitura, né? Que a gente sempre briga, né, Thiago? Que ele fala que eu só gosto de ler livros, Malhar né? o cérebro. Tem que malhar o cérebro também, tá certo. Mas são as formas que nós encontramos ali de estar trabalhando nossa mente para que nós possamos nos reconectar conosco novamente, buscar né? o equilíbrio, né, novamente. Sim, buscar um equilíbrio, é isso mesmo. Tiago, e você sempre trabalhou como educador físico ou você desenvolveu outras atividades na sua vida profissional? Na verdade, eu já trabalhei em muitos trabalhos, né, em serviços, né, seja de diarista ou de qualquer outro trabalho. Se eu citar a lista aqui, vai desde cuidar de cavalo, né, eu trabalhei na FAP um tempo, é um serviço muito legal também cuidar de É por animais. isso que você tem o apelido de É cavalo? por isso que meu apelido é cavalo. Ah, você Porque eu sabia disso, cuidava- Maria? Por dois motivos, né, eu cuidava de cavalo e eu era muito ruim no futebol. Então, eu era muito pesado e ia chocar com a galera muito lerdo, socava o pessoal. E aí eu fiquei conhecido como cavalo pelos dois motivos. Eu já trabalhei de motorista, já fui caminhoneiro, não caminhoneiro de viagem longa, né, mas motorista de caminhão pequeno por alguns anos, vendedor, já trabalhei na prefeitura, já fiz algumas coisas. Vai demorar um pouquinho a lista. Servente pedreiro e aí segue. Já fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. E aí, como que entrou então a educação física aí, né? Olha, como eu peguei esse carinho pela atividade física bem no início da juventude, na verdade, até uma coisa que eu preciso lembrar é assim, essa fagulha da atividade física começou, eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, tá? Eu não tive figura paterna muito próxima, e então fui criado pela minha avó, pela minha mãe, né, que fizeram um trabalho excelente, mas faltou uma figura paterna mais próxima. Certo. A pessoa que me deu o primeiro parabéns foi meu professor de Kung Fu, Rafael, conhecido como Shaolin. Ele talvez não saiba, mas ele deu um toque, ele falou assim, ó, eu estava desenvolvendo um chute, né, eu assistia filme do Bruce Lee, gostava muito, e eu fiz uma sequência de soco e chute, ele falou, cara, você tem o dom. Quando ele fez aquilo lá e deu aquele toque, para mim aquilo foi tudo, eu me agarrei naquilo e de fato fiquei muito bom naquilo, no tempo que eu fiz, durante 5 anos mais ou menos. Aquilo para mim foi um empurrãozinho que me faltava. E esse mesmo cara, esse mesmo professor, de uma outra forma, eu trabalhava em outra área e ele me falou de uma maneira assim que, olha, ele me incluiu numa conversa, olha, vou ficar nessa minha profissão e o Thiago também já está velho, ele vai ficar naquela profissão. Foi quando caiu aquela ficha, eu falei, cara, mas peraí, não tô tão velho assim, né? E tava perto dos, sei lá, 28, 29 anos. Eu falei, nossa, eu tenho que, né? Eu sempre gostei, vou me dedicar e entrei, fiz a facul
Daí eu comecei. Então, a mesma pessoa me incentivou para entrar na faculdade, para essa linha, 2 vezes, de formas diferentes, mas as 2 vezes. Olha que importante a figura de uma pessoa vir e te incentivar, né? E é engraçado que vem de um professor, né? Exatamente. O quanto o papel de um professor, seja qual for o professor, né, da área que ele trabalha, às vezes nós, educadores físicos, ou nós, professores, não nos damos conta de que às vezes um olhar, às vezes um toquezinho, às vezes uma fala, às vezes tem eu sei que quem dá aula em salas, né, é horrível porque são muitas crianças. Sim. Mas às vezes tem aquele feeling de você olhar para aquele aluno, porque normalmente nas escolas você conhece o melhor e o atentado. Posso falar capeta? O que você é capeta? Porque são os dois, corta depois aí, Maria. Porque normalmente vocês lembram dos melhores ou dos piores. Sim. O pessoal que está no meio termo são os invisíveis. É o pessoal que é de 3 a 6 ali, é o número 6. O 1 é o ruim e o 10 é o melhor. Essa média ali no meio termo a gente não enxerga. E muitas vezes aqueles quietinhos, que não chamam atenção, às vezes eles precisam de um toquezinho, de um pouquinho mais de cuidado para desenvolver algo que já tem dentro deles. Falta alguém acreditar, alguém pegar e falar, olha, você pode, vamos. Então, é muito importante o trabalho de professor. E se a gente pudesse aumentar esse feeling de olhar para cada pessoa e falar, cara, eu sei o que tem aí dentro. E eu sei como tirar isso daí de dentro. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, Thiago. E já vamos agradecer a esse professor, né? Rafa. O Rafa, que já fez nascer aí o nosso professor, nosso treinador Thiago aqui. Gente, que legal. Parabéns e que você continue incentivando muitas pessoas aí na sua profissão. E Thiago, que passos que você foi seguindo nessa sua atuação como educador físico para que você conseguisse chegar nos seus objetivos? Olha, durante a vida, eu sou um cara cristão, né? Então, para mim, não tem como não relacionar nada a parte espiritual a Cristo. Para mim, eu tenho a impressão que Deus tem um carinho grande por mim, porque sempre, por nós todos, mas eu sinto algo assim, que Ele tem particular com cada um, eu sinto que Ele me conduz através de toques suaves, sabe? No momento certo, aquela pessoa, aquela mensagem. Então, eu sinto que ao longo da minha vida eu fui mudando de acordo com o que Cristo foi me orientando. Sempre peço orientação para Ele, o Espírito Santo. Comecei abrindo uma academia, né, sociedade de academia, fui sócio 2 vezes, mas a linha de trabalho era uma linha mais de hipertrofia, marombeiro, o termo mais simples, né? Só que aquilo não me agradava, aquilo não me deixava completo. Eu sempre sentia que, cara, vou deixar alguém bombado, ou uma mulher com bumbum durinha, perna durinha, só a estética, mas eu não sinto que eu nasci, que eu fui criado para isso. Não é algo que me alimenta. Aí, no processo, eu comecei a trabalhar com a Cris Reis, e um dia eu falei para ela, Cris, eu vou parar de ser educador físico porque eu quero trabalhar com fisioterapia, eu quero ser um fisioterapeuta, vou fazer a faculdade de fisioterapia. E ela pegou e perguntou por quê, eu falei, olha, por essa questão. E ela falou, mas quem disse que você está trabalhando só o corpo das pessoas? E aí aquela resposta dela me fez parar, pensar, e como eu disse, Deus vai cuidando. Então, eu comecei a receber muitas mensagens das pessoas dizendo o quanto tinha alterado, melhorado o sono, o humor, as relações de pai e filho, dos esposos, muitos relatos assim que eu fui, parece que uma sequência de relatos assim, né? E aí eu fui começando a entender o que realmente não estava trabalhando somente músculo, gordura, tendões, era muito mais. Deus estava me presenteando para ajudar pessoas de verdade a resgatar histórias de depressão e muitas outras coisas assim que fizeram que eu me apaixonasse mais por essa atividade física, por essa área. Nossa, Thiago, e essa sua fala vem de encontro com o que eu conversei com a Maria no começo, que nós passamos o filme aqui do Desafiando Gigantes. Aliás, o nosso tema hoje é Desafiando Gigantes.
E tem tudo a ver com a sua história, né? Ao Desafiando Gigantes. Você possivelmente já assistiu, Já. conhece a história do treinador. Uhum. Você se identifica com essa história? Eu gosto muito desse filme, já assisti assim, sei lá, eu vou dizer quase umas 50 vezes, sem exagero. Principalmente esse trecho do filme, onde ele coloca a venda, né, num aluno, e o aluno tem que cruzar determinada distância, e no final que ele arranca a venda, que ele dá o máximo dele, com um colega nas costas, ele vê que ele percorreu o campo todo. Né? Eu vejo muito isso como umas metáforas da nossa vida, realmente. Outro que eu assisto muito é do treinador Carter, alguma coisa assim, que é de um jogo de basquete. E também é muito bacana nessa linha. Então eu sempre me identifico muito com esses treinadores, e esse que você citou, Desafiando Gigantes, eu me identifico mais ainda, porque ele é cristão. Sim. Então a maneira que ele fala é muito forte, porque... Ele coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Exatamente. E ele coloca uma parte do filme que, por exemplo, assim, vou falar da minha lembrança, assim, meio vaga, mas apesar de assistir tantas vezes, né? Eu acabo misturando os dois filmes, esse é um problema. Porque fala, quem ganhou o campeonato ano passado? Quem ganhou o campeonato há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos atrás? As pessoas não lembram. E a ideia não era formar somente pessoas ali que só vencesse. Sim. Não é só vencer. É muito mais do que você ser o melhor em determinada modalidade. Então, porque medalhas juntam poeira, troféus vão juntar poeiras. Eu tenho certeza que as pessoas que treinam hoje têm, sei lá, centenas de troféus, de medalhas. Até eu tenho, Thiago, de Você também tem. corrida. Aquilo tem um gesto, um valor, mas é algo que representa uma situação, representa uma vitória Sim. interna. Mas aquilo fisicamente não tem valor. Porque as nossas lutas, sim, assim como aquele treinador fez aquele aluno enxergar, é o meu objetivo. De pegar cada pessoa que chega e fala, eu não gosto de treinar. Mas às vezes ela vem com uma crença, uma visão negativa de uma situação que aconteceu e ela generalizou para tudo. Eu fiz uma musculação, eu não gostei. Cara, mas você fez uma musculação de um método antigo, de um método que está precário, com uma pessoa que não é a mesma mais. Hoje, por exemplo, o nosso trabalho modernizou muito, então são coisas diferentes, são treinos diferentes. Então você precisa se dar a oportunidade e precisa parar de enxergar limitações que só estão na sua cabeça. As crenças limitantes, Essas né? crenças limitantes só estão implantadas na sua cabeça, e se você acreditar e der realmente o seu sim, você vai ficar surpreso o quanto você consegue evoluir. Eu vou dizer na corrida que é algo mais simples. Você participou também. Quando você cruza a linha de chegada de 5 km a primeira vez, ou de 7, ou de 10, o de 5 é mais forte, né? Você construiu atrás uma ideia que nunca ia conseguir. E quando você passa para aquela linha de chegada, você quebra crenças, fala, meu Deus, eu consegui. É verdade. Então, toda aquela visão que tinha lá atrás na tua cabeça, que você criou, que você jamais ia conseguir, aquilo quebra na hora, porque você fala, eu consegui. E isso é muito... Estou até me visualizando, assim, o dia que eu corri, eu cheguei, porque no finalzinho foi me dando aquele desespero, eu achei que eu não ia chegar mesmo, e aí veio os amigos e dando aquela força em todo mundo, você, e aí a gente vai e passa, assim, nossa, não tem preço, é fantástico isso, né? A sua maior dificuldade que você já teve, assim, nessa sua trajetória, né, como educador físico? Maior dificuldade? Eu acho que é uma dificuldade eterna, na verdade. Porque na faculdade você aprende sobre biomecânica, você aprende sobre vários pontos da nossa área de trabalho, mas relacionada a pontos mais físicos, né, palpáveis. Claro que tem algumas matérias em psicologia também, mas de uma forma mais rasa um pouquinho. Mas nada te prepara para trabalhar com outro ser humano. Eu acho que isso nada te atrapalha, te capacita. O único meio de você se tornar capacitado para isso é você vivenciar
é você entender, porque quando vem uma pessoa treinar, não é um ser humano que está fazendo um agachamento. Aquela pessoa representa um universo para a família. Sim. É um universo para o esposo, um universo para os filhos, para a mãe, para o pai. Então, é um ser que tem que ter um valor e precisa ser valorizado, né? Você precisa ter carinho na sua profissão para você entender que não é somente agachar, um agachamento profundo, vou trabalhar mais glúteo e é só isso e acabou. Não, não é. É todo um sistema complexo. Desde você montar um treino a entender que naquele dia ela não está bem, a entender que... E está tudo bem. E não precisa estar 100% todos os dias. Sim. E está tudo bem. E você precisa conduzir como se fosse uma pescaria. Eu gosto muito de usar como uma pescaria. Porque você primeiro precisa pescar esse peixe. Que é através de conversar, entender a necessidade, a dor, os anseios. E aí você pescou e você precisa trazer esse peixe, essa pessoa do ponto B para o ponto A que você quer, que é o objetivo seu e dela juntos. Mesmo que o dela seja um ponto C e o seu seja um ponto B, você leva para um meio termo onde ela precisa. E se você puxar demais essa linha, esse anzol, essa linha ele vai arrebentar. E se você soltar demais também, ela vai embora. Então você precisa achar uma maneira de conduzir e não funciona para todos. O problema é que a densidade, a força que você coloca para um não é a mesma que você coloca para outro. Então eu diria que é e sempre vai ser a dificuldade relacionada a trabalhar com um ser humano. E é individual, né, É Thiago? sempre individual. Isso realmente a gente não aprende na escola, quando está fazendo a faculdade, né? Você aprende a teoria, você sai de lá todo inspirado, e aí quando você vai trabalhar com a pessoa ali na prática, você fala, meu Deus! Sim. Eu estou me colocando nessa situação como professora também, que a gente aprende lá toda a teoria, aí você vai na sala de aula, meu Deus, a realidade é totalmente diferente. Cada ser humano vai ser diferente. Vai responder diferente. Vai responder diferente. E Mesmo é isso que é estilo, fantástico, né? Isso fascina, né? Porque ao mesmo tempo também filtra. Porque se você não gosta disso, você não vai para frente. Não. Quem sai, educador físico que sai achando que vai vai comprar os aparelhos e vai ganhar dinheiro sentado, ele não vai para frente. Vai colocar alguém para trabalhar, ele não vai para frente, porque você precisa pensar em todos esses fatores humanos, senão não dá certo. E é uma luta, a gente ainda luta também, que a nossa profissão, eu avalio que ela não é tão... Respeitada não é a palavra exatamente que eu queria usar, mas ela não é tão, talvez, valorizada. A começar por nós, educadores físicos, a começar por nós mesmos. Desde a parte de você colocar um valor muito baixo no teu trabalho, e aí você coloca 10 vezes a capacidade que você conseguiria atender uma pessoa. Por exemplo, a Adriana tem uma dor no ombro. Se eu trabalho com a Adriana e mais algumas pessoas, eu consigo identificar facilmente. Mas se eu trabalho com a Adriana no meio de 30 pessoas, isso não tem Como é que você vai dar atenção para mim e para o diferenciado? E aí você acaba tendo que trabalhar com muita gente por cobrar uma mensalidade muito barata. Aí você só contribui para dizer que o nosso trabalho não é bom, porque aquela pessoa não gostou. E ela vai, quando você gosta, você fala para mais 2, 3. Quando você não gosta, você fala para 10. Então é sempre assim, o negativo acaba sendo um pouco forte na nossa vida. É igual achar 10 reais e perder 10 reais, 10 reais não tem valor mais, né? Mas achar 50 reais e perder 50 reais é diferente, parece que você sente mais pela perca daquele dinheiro, né? Então acho que a gente precisa de tudo isso, é uma dificuldade que a gente precisa bater, de falar com os amigos para que se valorizem, sabe? Vejo educadores físicos muito estressados. Eu trabalhei numa sala que tinha 170 alunos. Eu e um amigo, 170. Perdão, uma amiga, a Érica. Como é que você atende 170 pessoas? Uma sala enorme, mas como é que você atende? Você está ali, mas você não está com todo mundo. A pessoa quer saber de um voador, fala qual que é o número 4. Você fala aquele lá do canto, ó, que você faz esse movimento. Mas aí a comunicação, você sabe muito bem, mais do que eu, que a comunicação, o que você fala e o que a pessoa entende pode ser bem diferente. Com certeza.
Então, são fatores assim que eu acho que vai ser trabalhoso, eu acho que já está mudando, não sou negativo nessa questão, eu sou otimista, mas eu vejo que ainda precisa ser mais batido, mais trabalhado. Médicos, por exemplo, que falam, olha, você não pode fazer mais nada, você não pode sentar, você não pode agachar, você vai ter que fazer hidro, e muitos desses médicos acabam nem estando bem fisicamente, né? Não estudaram nada relacionado à mecânica do corpo, do movimento, biomecânica, né? E muitos hoje a gente pega um probleminha também que é relacionado às pessoas que gravam vídeo sem conhecimento algum, porque viu uma blogueira fazer Ah, é verdade. e aí colocam aquilo e às vezes a gente acaba sofrendo um pouquinho porque aquela pessoa que é marombada, que é gigante, fala, mas se ele mandou saltar de ponta cabeça, ele sabe porque é o tamanho dele. A gente julga, né, pelo olhar. E não quer dizer, às vezes um treinador magrinho ou gordinho, ele tem um conhecimento muito maior, mas infelizmente aquela pessoa tem credibilidade visual. E você fala, nossa. Bom, eu ia perguntar para você, Thiago, o que que você procura fazer para fazer a diferença na vida das pessoas, mas eu acho que você já acabou meio que respondendo, mas vamos comentar. Mas pode perguntar por quê. Essa parte ainda eu posso falar mais. Na verdade, eu posso falar aqui por dia, se quiser. Que bom! Eu me inspiro em Cristo, tá? Eu tenho várias pessoas que eu admiro, que contribuíram na minha vida de várias formas. Como eu falei para você, Deus vai colocando as pessoas certas na hora certa e isso é fantástico. Eu me sinto muito amado por isso. Só que eu modelo Cristo, porque toda vez que a minha cabeça está julgando pessoas, e todos nós fazemos isso o tempo todo, de pegar e criar uma representação, uma ideia, uma visão, e não existe. Às vezes, de repente, olha para Maria e fala, nossa, não gostei daquela menina, mas nem conhece. Você não faz ideia de quem é a menina, de quem é a Maria, de quem é a Adriana. Então, a gente é cheio desses pré-julgamentos, e isso é muito grave. Então, eu olho sempre para Cristo e eu tento pedir para Ele, primeiro, né, a sabedoria, né, para que eu tenha entendimento. Peço esse amor que é para... Porque não adianta você falar, ai, Senhor, que aluno difícil, me dê paciência. Não, paciência não é o que você deve pedir. Eu vejo porque a paciência acaba. Agora, o amor não tem limites. Então, você olhar para aquela pessoa que está reclamando, eu não gosto de fazer atividade física, não sei o que, não sabe, está reclamando. Mas aí você precisa pensar, o que ela quer dizer com isso? De repente, ela tem um trauma. De repente, ela tem uma experiência ruim, uma crença limitante, que a fez não gostar da atividade física. E aí, se você pega e fala assim, não quer, vai embora então. Aí você não entendeu aquela pessoa, você perdeu a oportunidade de conversar com aquele ser, de repente ganhar aquela pessoa, aquela confiança, aquela pessoa, e fazer bem a ela. Porque não é vender um plano, não é vender uma mensalidade, falar, estou pagando minhas contas. Isso é bom, isso é importante ter dinheiro para pagar as contas. Mas quando alguém fala para você, cara, você não faz ideia do trabalho que você fez na minha vida. Você não faz ideia do quanto o método seu tem mudado a minha vida. Aí, sinceramente, se eu pudesse não ter dinheiro, sobreviver só disso, para mim seria perfeito, porque isso abastece. Eu acho que isso é a grande diferença, Thiago, de trabalhar com propósito, né? Porque, igual você falou, todo mundo precisa ganhar o dinheiro, todo mundo precisa, o dinheiro é bom, mas quando você trabalha com um propósito, igual você está dizendo desse seu propósito, fica tudo muito mais rico, muito mais prazeroso. É muito bonito isso. Eu fiz uma corrida esses dias com uma aluna, e você já sabe que eu corro. Quando não tem aluno, os alunos correm forte, eu também vou lá correr forte, tento melhorar meu tempo, não há mal nenhum nisso. Mas sempre quando tem algum aluno iniciante, eu abro mão de fazer a minha corrida e vou acompanhar aquela pessoa. Porque eu sou inteligente. Eu sou um cara inteligente. Por quê? Vou imaginar que eu faça uma corrida e eu ganhei em terceiro e em segundo. Nossa, ganhei em segundo e terceiro. Suba aquela medalha, aquele troféu enorme. Falo, cara, sou muito bom. E aí,
eu comparo esse peso com você acompanhar uma pessoa que ela tá lá, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Você fala, não, vai sim, você consegue. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um passo, respira, devagar, agora vamos mais um pouquinho. Quando você vem com essa proposta e termina a corrida, e isso é sempre desse jeito, já faz 7 anos que eu trabalho com isso, então dá para afirmar, a pessoa olha para você e fala, muito obrigado, eu achei que eu não ia conseguir. E mesmo que não te agradeça, só pelos olhos, Sim. você vê e aquilo pode me dar qualquer troféu, qualquer medalha que você queira pintado de que cor que for, que não tem, eu não trocaria. Eu não trocaria, porque é algo que eu sinto que é o que eu nasci para fazer. Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar para você muito obrigada, sim, mas eu acredito que com os olhos, com os gestos, mas eu estou me colocando, né? Quando eu estava correndo, muitas vezes você falava para mim, eu sei que você está pensando, você sempre está pensando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E realmente a gente pensa muitas vezes isso mesmo, né? Sim. E você já me acompanhou na corrida, você já deixou de correr lá com as pessoas que você já alcançava eles e ficou ali comigo e fez toda a diferença. Parabéns, Thiago, por esses seus gestos que você faz e que faz a grande diferença na vida das pessoas. Obrigado. Mas como eu disse, é porque eu sou egoísta, né? Porque eu gosto de roubar esse sentimento. Eu gosto de pegar, olhar e falar, caramba, ela conseguiu e eu fiz parte disso. Porque isso tem valor demais. Sim. Tem valor demais. Volto a repetir, as medalhas, os troféus vão pegar poeira. Quando você tiver mais velhinho, você vai falar, cara, fui o melhor. Nossa, mas eu corri sozinho em todas. Qual que é a contribuição que eu fiz para, sabe? Até vou usar o filme do Relâmpago McQueen, né, do desenho, que um ganha a taça, acho que é pistão, se eu não me engano, e aí ele fala, pode levar, eu tenho 5 dessa, porque para ele significava tudo naquele momento, e para aquele senhor aposentado não significava nada. Aí quando ele parou para ajudar, e esses filmes têm uma mensagem muito bacana, ele perde de ganhar o troféu, e ele volta para ajudar o outro a concluir a corrida, e isso, olha, E isso acontece, né? acontece. Nossa, as meninas já fizeram isso comigo. A Simone, que corre muito, uma vez parou, eu estava desistindo, ela foi lá, não, vem aqui, e foi comigo, e fez eu chegar até o final. Então, assim, é muito bonito mesmo. Esse valor eu acho que a gente consegue passar no grupo, e as pessoas que vêm para esse grupo, eles já abraçam essa ideia muito fácil, eles já vêm com essa, é Deus que vai juntando as pessoas. Não tem um grupo que uma pessoa quer ser só a melhor. É um grupo que, por mais que o melhor chegue em primeiro, o melhor relacionado a tempo chegue primeiro, todos voltam. Sim. Voltam, resgatam as pessoas, incentivam. Quando não pode correr, fica na linha de chegada, batendo palma, incentivando. Então, acho que a gente está conseguindo criar um grupo que representa esses valores que eu estou passando para você. Que não são só meus, são deles também. E no Rafa, ele consegue passar essa mensagem. Eu me senti muito à vontade no Rafa quando eu comecei a frequentar, porque a gente sente esse calor humano. Não é só o professor Tiago, o professor Diego, o professor Paulo. Não, eu acho que é todos, inclusive os alunos, que sempre estão ali, um ajudando ao outro. Isso é fantástico e é o que faz o grande diferencial no seu trabalho. Eu não sei a fórmula exata do RAF. Se eu tiver que falar para você, eu falo que é Deus de novo. Tá? Eu costumo falar que Deus é o proprietário, eu sou o gerente, né? Eu e a Fran somos gerentes, e os outros são professores que trabalham para ele. É claro que quando a gente compara isso a um Deus perfeito, nós somos muito imperfeitos, né? Sim. Aí isso fica difícil porque a distância é imensurável, não tem como medir. Mas eu acho que esse desejo de não trabalhar mais com uma academia convencional, com uma academia que é quantidade, que nós precisamos lucrar também, mas que o lucro é a parte principal, eu acho que isso eu não consigo mais, sabe? Eu falei, olha, se for para fazer, eu quero fazer algo diferente. Como eu citei a Cris Reis, né, que me deu essa visão. Trabalhei com ela por uns 3 anos, 3 e pouquinho, aprendi muito, também sou
sou muito grato por tudo que ela me ensinou. Às vezes ela era grossa comigo, mas brincadeira. Aprendi muito e eu acredito que todos os dias, já faz 4 anos, mês que vem vai fazer 4 anos que eu estou nesse prédio, vizinho do prédio, nessas pequenas mudanças. Nós mudamos muito o tempo todo, porque uma das coisas é que nós precisamos estar em constância mudança. Sim. Ver as necessidades das pessoas. Olha, hoje nós temos pilates que não tínhamos, né? Hoje a gente tem lutas que também não tínhamos. Hoje a gente está abrindo a 3ª sala de musculação, o treino HIIT, uma recepção A bem dança legal, também. a dança que está entrando. Ou seja, a gente está agregando mais valores ali. Esse método RAF, a palavra sigla RAF, né, acredito que você ia perguntar já para mim. Isso. Eu precisava escolher, eu trabalhava com a Cris ainda na época, a gente tinha um programa chamado Peso por Peso, que era só para gordinhos, e foi chegando ao fim esse programa, a gente conseguiu ótimos resultados, e aí eu precisava elaborar alguma coisa do meu trabalho, porque eu tinha criado algo que eu juntei as minhas experiências, né, desde de 14 anos treinando, né, a parte das artes marciais, misturando com musculação. Depois eu conheci o CrossFit, fui fazer cursos de CrossFit, atualizações ali. Então eu juntei tudo, meu conhecimento, tudo ali, e falei, cara, por que eu não posso desenvolver o método? Eu não preciso ficar engessado só na musculação, engessado no CrossFit, não que eu possa dar aula de CrossFit, eu preciso terminar um curso para dar aula da marca. Certo. Só para deixar claro. Então, do funcional, enfim, por que eu não posso juntar o melhor de cada um, tirar o que eu acho que é arriscado, e aí eu monto, olha, qual que é o objetivo? Nessa aula aqui eu quero emagrecer, nessa aula aqui eu quero hipertrofiar, nessa eu quero trabalhar minha parte cardiorrespiratória. Então eu fiz o H de HIIT, que não necessariamente significa a estrutura treino intervalado de alta intensidade o tempo todo. Tem hora que eu uso somente a estrutura, mas o treino fica mais calmo, mais voltado para a hipertrofia. Então, o A, fica de aeróbico, que é o nosso grupo de corrida, que representa mais fácil, né, para a gente poder entender. E o F de força, ou fortalecimento, ou hipertrofia, né, para não ficar... Eu coloquei o F que achei ia ficar mais bonitinho, né, e o RAF ficou com um som de R, o H, antes tinha uma visão de falar em inglês, né, o H seria um som de R, hoje a gente já entende que não é exatamente assim, mas deixamos como RAF. E o RAF é sua cara, né, Thiago? Porque o seu método é a sua marca que você mesmo criou, conforme as suas experiências. O RAF não é copiado em nada, embora não seja copiado, ele pega experiências que eu tive, né, e montei. Com base nas suas experiências, Exato. né? Porque o que muda hoje, não tem atividade nenhuma que alguém inventa. Porque você pega, por exemplo, movimento de LPO, você pega movimento de ginástica olímpica, você vai juntando e aí você cria uma coisa. Então, o que eu fiz foi exatamente pegar toda a minha experiência, pegar os movimentos e desenvolver essa metodologia. A metodologia, sim, é nova, que nós criamos. Perguntar para você se você tem uma mensagem, se você gostaria de deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo, quem vai nos assistir, que eu acho que é importante, né? Bom, gente, primeiro agradecer para quem ficou aqui nos ouvindo, né? Apesar que minha voz é muito bonita, né? A mensagem é que, para você que não treina, para você que ainda tem uma crença limitante, que acredita que treinar é só para menininha que quer ficar gostosinha, os homens que querem ficar bombados, se dê a oportunidade de conhecer, mesmo que você tenha experiência ruim, se dê a oportunidade de conhecer novos trabalhos, tá? Provavelmente tem pessoas também desenvolvendo os trabalhos parecidos ou de certa forma diferente, mas se dê a oportunidade de conhecer, porque hoje eu queria muito que as pessoas começassem a vir para mim falando assim, eu vim buscar saúde, eu não vim emagrecer, eu não vim ficar durinho, eu vim buscar saúde, porque emagrecimento e estar mais durinho é uma consequência, é um bônus, é só um bônus, mas dormir bem,
abaixar a questão de você estar acelerado, de você estar com a ansiedade, e aí você treina e tem a liberação dos hormônios do bem-estar, você dá aquela relaxada. Então tudo isso, sono, relacionamento, né, tudo isso tem muito valor e de bônus ainda, né, claro que juntando com o trabalho da nutricionista, a Cris, né, Sim. Guimarães, que nos auxilia muito, tudo isso nos ajuda demais, tá? Eu acho que eu não falei ainda o nome do Neymar, nós temos um professor famoso lá. Olha, o Neymar tá trabalhando lá, Neymar, Thiago. do olho claro ainda, o Neymar. Ah, olha só, eu conheço ele. Conhece. E tem o Toninho também, que é o Esse eu não professor conheço. Anderson. Não gosto que chama de Toninho. Então nós estamos com uma equipe, a Mariana, que é a nossa físio, né? Então nós estamos com uma equipe bacana, espero que eu não esqueci de ninguém. A Ariane Um que beijo nos para ajuda. toda a equipe do RAF, Ariane, não gente. esqueci de você não, hein? Isso mesmo. É uma equipe que eu considero como família, que nos momentos difíceis desse Covid nós passamos juntos, uma grande parte estava junto, tivemos reduções no salário, igual todo mundo teve, mas ninguém se abandonou, todo mundo permaneceu junto, e acho que isso construiu uma união, mas um alicerce muito forte entre nós. Eu acho que isso é muito bacana. Que bonito, Thiago. É bem assim o Desafiando os Gigantes mesmo, muito parecida com a sua história. Eu fico muito feliz de ter conhecido você quando eu te procurei. Você fez essa pergunta para mim, qual que era o meu objetivo, se era saúde, se era estética. E eu falei para você que era saúde, né, em primeiro lugar, dormir bem, e o resto é consequência mesmo. Perdão por te cortar, porque senão as pessoas que estão assistindo podem olhar e avaliar assim, mas eu quero a estética, mas eu vejo que tem gente que não emagrece e tal, mas não julguem, né, nesse ponto. Pode ser que a pessoa às vezes não perdeu uma grama, pode ser que a pessoa às vezes, eu tenho uma aluna que ela emagreceu muito pouco lá, mas se ela puder vir dar uma entrevista que ela vai falar que ela não... Eu falei, olha, você trocaria ser magra, ser magrinha, pela pessoa que você é hoje, gordinha, e com o que você conseguiu? Ela falou, mas nunca, porque a quantidade de remédio que eu tomava era absurdo. Sim. Então é absurdo. Claro que a gente tem que olhar para o caso de obesidade com carinho, com cautela, não é isso. Mas eu não posso entrar naquelas vibes de revistas, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e achar que eu vou ser feliz quando eu tiver com o corpo de uma magrela. Aí vai uma quebra de crença. Quantas pessoas magras vocês conhecem, que não são felizes? Porque magreza não tem a ver com felicidade. É verdade. Não é, eu sou magro, é 100% de garantia. Não tem 100% de garantia. Nossa, quanto ensinamento, Thiago. Olha, estou muito honrada de estar recebendo você aqui. E desde já quero agradecer por toda essa conversa, esse bate-papo. E vou falar para as pessoas que quem quiserem aí conhecer o Rafa, quiser conhecer o Thiago, bater um papo com ele sempre está lá, aberto para receber todo mundo. E tenho certeza que vai ser uma ótima escolha que você vai fazer na sua vida, viu? E nós vamos ficando por aqui e até o próximo Pode Contar. Tchau, gente! Obrigado. Obrigada! Então,